olha só. Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou explicar um pouquinho, né, sobre essa atividade que foi da aula passada, que a gente não teve o encontro ao vivo. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como produzir um bom texto, tá? E depois da gente discutir um pouquinho sobre esse texto, a gente vai falar um pouco sobre a importância da escrita, né? Por que que é importante a gente escrever nesses dias de hoje que a tecnologia tem cada dia crescido mais, né? Então a gente vai ver a importância de escrever também, mesmo tendo acesso a todas essas tecnologias que a gente tem hoje em dia, tá? Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, o início desse texto. Quem pode se candidatar? Miguel, lê para mim então, já que ninguém se pronunciou. Só vou abrir ele aqui então. É da última tarefa que a senhora postou? Aí tá, não tá bom para ler não? Tá pequeno? Eu vou tentar ler aqui, porque acho que com azul dá pra ler. Qual parte a senhora quer que eu leia? O comecinho do texto, vai lendo aí pra mim, aí quando for pra parar eu peço. É da última tarefa, né? Isso. Vamos lá. Escrever bem. Entendo que a habilidade é tão Não, essa importante. essa de escrever bem é a que eu postei pra hoje. É Acho a que é qual era a anterior, passada. a da passada, isso, por favor. Como produzir um bom texto? Para essa tarefa, algumas dicas são bem úteis. Veja as. Muitas pessoas sentem-se dificuldades ao escrever um texto, pois toda escrita exige certos detalhes para sempre devemos estar atentos. Nossa, professor, tá muito ruim de ler, tá muito pequeno. Tentar aumentar um pouquinho mais. Mas essa dificuldade não existe, pois no momento em que estamos descobrindo os passos corretos para a produção textual, chegamos à conclusão de que esta tarefa é bem simples. Antes de tudo, é preciso entender que um texto jamais poderá ser um arronta- Amontoado. amontoado, amontoado de palavras escritas sem organização e sem sentido. Tudo que planejamos escrever precisa ser colocado antes de um rascunho, onde as ideias serão reunidas para depois serem transportadas para o papel. É muito importante conhecermos sobre o assunto do qual iremos escrever. Contrário, não teremos ideias suficientes para o atingimento de um bom resultado. Essa nossa capacidade de desenvolver com as ideias vai aumentando com o passado do tempo, de acordo com a nossa leitura constante, com a troca de experiências, como por exemplo, diálogo com pessoas estudiosas, entre outros. Outros detalhes e a pontuação. Você se lembra dos parágrafos, das Não, vírgulas, agora pode parar, deixa eu explicar até aí. Então, olha só, pessoal, uma das principais dicas para a gente poder começar a produzir um bom texto é justamente isso que o Miguel acabou de ler. A gente precisa, antes de mais nada, entender do que a gente está. Do que a gente vai escrever. A gente escrever um texto sobre um assunto que a gente não sabe, nunca viu e não tem ideia, é claro que a gente não vai conseguir fluir naquele texto, né? E para a gente poder escrever um bom texto também, é sempre necessário a gente fazer um rascunho, porque quando a gente escreve um texto, principalmente assim, né, falando de mim, quando eu escrevo um texto diretão, acaba que algumas ideias elas não ficam organizadas para o leitor daquele texto. Quando a gente escreve um texto, a gente precisa lembrar de quem que está lendo aquele livro, aquele texto que você acabou de escrever é para quem? Quem que vai ser o leitor daquele texto? Como que ele vai entender aquele texto? Então, a gente precisa pensar não só em escrever, mas na leitura daquele texto, de quem vai ler. Então, a gente fazer um rascunho para a gente poder organizar, reunir as nossas ideias, né? Ela é de extrema importância, para depois a gente passar definitivo para o papel definitivo, ou para o e-mail definitivo, enfim, tá? É, então, você ter domínio daquele tema, que você está escrevendo, ele também é uma dica de extrema importância, tá? Você precisa fazer leitura, né, de jornais, revistas, artigos, enfim. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, né? Então a gente consegue ter lugar para a gente buscar fontes, para a gente poder entender sobre o assunto, né? Hoje em dia a gente tem esse acesso mais facilitado a essas informações. Então essas são as primeiras dicas para a gente poder produzir um bom texto, tá? É, ter conhecimento do que nós vamos escrever e conseguir colocar as nossas ideias em ordem, organizar as ideias daquele texto. Lembrando sempre que alguém vai ler aquilo,
né? Então, a gente precisa ter um texto com uma capacidade de entendimento boa, né? Então, esses são uns passos importantes. Aí, alguns alunos sempre tem um ou outro que pergunta, professora, mas para quê? Por quê? Eu já sei escrever. Mas, infelizmente, muitos dos alunos não sabem. Quando a gente pede para fazer um texto, falar, eu quero um texto de 15, 20, 30 linhas, o aluno falta pouco morrer. Meu Deus, professora, é isso tudo. Mas, e quando escreve, escreve um texto é, com as ideias desconexas, né? Algumas palavras escritas erradas. Claro que isso na idade de vocês ainda vai acontecer muito por muito tempo, mas vocês precisam ir treinando, porque existem erros em algumas palavras que para vocês do nono ano já vocês já deveriam pelo menos saber escrever algumas palavras básicas e que vocês vêm errando consecutivamente nas atividades de vocês, né? Então, quanto mais você lê, vai aumentar mais o seu vocabulário. Quanto mais você treinar a sua escrita, treinar a escrever as palavras, mais correto você vai começar a escrever também, tá? Outro detalhe importante para a produção de um bom texto é a pontuação. Um texto sem pontuação, ele não existe, não tem lógica, porque o texto a gente precisa é, interpretar aquele texto, né? E para a gente conseguir interpretar aquele texto da forma que ele tem que ser interpretado, a gente precisa utilizar a pontuação. Né? A falta de uma vírgula, a falta de um ponto de exclamação, de interrogação, muda totalmente o sentido de um texto. Então, a pontuação ela é extremamente necessária na produção de um bom texto. Né? Eu queria que outro aluno continuasse a leitura para mim aqui, por favor, desse parágrafo aqui da pontuação. Quem pode ler para mim? Mais alguém? Tem muita gente querendo ler. Eu estou em dúvida de quem quer ler. Professora, tá meio perdida. Oi, pode falar. Em qual parágrafo que tá? Esse aqui, ó, outro detalhe é a pontuação, tá vendo? Quase no finalzinho da primeira página. Ah, tá. Outro detalhe é a pontuação. Você se lembra dos parágrafos, das vírgulas, da ortografia correta das palavras? Esses são elementos essenciais, mas não se preocupe. Algumas dicas lhe ajudarão a se tornar um bom escritor. Os parágrafos servem para evitar que as ideias fiquem desordenadas. No caso de textos, como diálogos entre personagens, devemos acordar nossa criatividade e imaginação e dar atenção essencial aos seguintes sinais de pontuação. O travessão marca a mudança de fala dos personagens. Os dois pontos servem para indicar o momento em que um personagem irá falar. O ponto de interrogação indica uma pergunta. O ponto de exclamação revela algum sentimento vivido pelos personagens. Aquilo que você pretende dizer precisa estar claro para que o leitor possa compreender sua mensagem. Neste caso, está incluso a questão de ortografia. Ela deverá ser legível em todas as ocasiões. E para não esquecer, é necessário que o texto contenha começo, meio e fim. Isso. Então, como a colega acabou de ler, a Larissa acabou de ler, os parágrafos, eles servem para a gente evitar que as nossas ideias elas fiquem desconexas. Então, lá naquele momento que você está fazendo o rascunho, que eu acabei de falar para vocês que é necessário para a gente organizar, você vai começar a organizar os seus parágrafos. Essa questão aqui já é uma boa dica para os alunos que, quando forem fazer Enem, né, quando forem fazer provas de vestibulares, que tem a redação, né, que eles solicitam a redação. É importante a gente sempre separar as nossas ideias em parágrafos. Dependendo do determinado assunto daquela produção de texto, a gente tem que organizar as nossas ideias. Se for um assunto que a gente consegue dividir em tópicos, por exemplo, né, para explicar, cada parágrafo a gente fala de um, explica direitinho, para a gente deixar organizado o nosso texto, tá? E como eu já falei, eu vou repetir a importância da pontuação, tá? A pontuação, ela serve para a gente
colocar vida naquele texto, né? Um texto sem vírgula, um texto sem pontos de exclamação, de interrogação, dois pontos, enfim, todos os tipos de pontuações, ele é um texto sem vida. Ele não consegue, é um texto que a gente não vai conseguir interpretar. Na hora da gente ler um texto, dar vida, entender, a gente precisa dessa pontuação. Tá? E aqui, como foi citado, né, que eu coloquei no texto, o travessão, qual é a importância do travessão? É para colocar a fala dos personagens, né? Cada personagem coloca um travessão na fala deles. Os dois pontos servem para indicar o momento em que o personagem irá falar. Isso quando é um texto de narrativa, né? Contando uma história, um diálogo, alguma coisa assim. Mas igual os dois pontos, ponto de interrogação e de exclamação, eles também têm outras funções, além de só ou indicar um sentimento vivido pelo personagem, enfim. Cada pontuação ela tem a sua importância dentro do texto, tá bom? E a última coisa que é de extrema importância é a questão da legibilidade do texto. Né? O texto ele precisa ser legível. Então, se for um texto escrito à mão, uma atividade escrita à mão, vocês precisam entender que quem está lendo não é quem escreveu. E tem colega, tem aluno que escreve os textos com algumas letras que, meu irmão, vou te contar, o professor tem que fazer um trabalho aqui, ó, de psicografia, sabe? Ficar aqui tentando identificar, decifrar aquele hieróglifo, porque não parece nem letra, né? Então, assim, a importância da ortografia da sua letra legível também, tá? É uma dica importância na produção de um bom texto, tá? E também a questão das palavras, da escrita das palavras. Escrever as palavras corretamente, como eu já falei para vocês antes também, tá? Em relação a essas dicas de como produzir um bom texto, alguém tem alguma dúvida ou quer acrescentar algo do que já foi falado? Nono ano C? Não tenho a acrescentar nada, professora. Não? Vocês são muito participativos, gente. Eu fico impressionada. Eu vou compartilhar outra atividade aqui com vocês, tá? Para a gente poder fazer a leitura juntos também. Só um minutinho. Foi? Oi. Foi? Então, olha só antes de eu começar essa próxima, eu queria falar rapidinho aqui. Olha só. Essa atividade que a gente eu acabei de explicar para vocês, é a leitura do texto da atividade da aula passada. Quem não fez ainda e quiser fazer para me devolver junto com essa atividade que eu vou passar hoje, façam e me entregam. Vou repetir mais uma vez. As notas de núcleo diversificado estão indo para o núcleo comum. Tá? A gente fez o conselho de classe quinta e sexta e tiveram vários alunos que ficaram de recuperação somente porque não tinham feito atividades do núcleo diversificado. Se tivesse feito atividade do núcleo diversificado, teria passado, né? Não teria ficado abaixo da média. Então, vou falar de novo sobre a importância de vocês estarem fazendo e devolvendo a atividade, tá? Tá lá, quem quiser fazer e me entregar, eu ainda vou aceitar. E essa que a gente vai ler agora, que eu vou explicar para vocês agora, é a atividade que é da aula de hoje, tá bom? Então, essa atividade já está lá na plataforma para vocês. Eu vou ler, vou explicar para vocês e ao final dela tem a atividade que vai ficar disponível para vocês. Quando acabar essa aula, eu vou salvar esse vídeo dessa aula que está sendo gravada no YouTube. E aí, para quem não assistiu, assista aqui depois. E para quem assistiu e precisar depois de novamente para ver, para poder fazer atividade, é só acessar lá na plataforma também, tá? Então, olha só. Para a atividade de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância da escrita, né? Para que a gente, em pleno século XXI, com toda essa tecnologia, essa globalização, a gente ainda bate nessa tecla da escrita, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a importância dessa habilidade que é a escrita, tá? Acompanhem a leitura aí comigo, por favor. Vivemos em uma época dominada pela tecnologia. Hoje, boa parte da comunicação entre setores e funcionários de uma empresa ocorre por meio da troca de e-mails e, por isso, não basta apenas ser eloquente na fala, é preciso também dominar a escrita, tá? Então,
por mais que hoje em dia a gente já tenha muita coisa englobada na tecnologia, questão de avaliações de prova, vocês precisam escrever, tá? Tem atividades, provas que eu recebo que, mesmo sendo feito pelo formulário do Google Forms, os alunos me escrevem errado. E olha que muitos dos computadores e celulares, quando você escreve uma palavra errada, já tem aquele corretor, né, que ajuda a corrigir ou dá a opção de você clicar na palavra escrita correta. E mesmo assim, ainda tem muitos alunos que escrevem errado. Então, não adianta você ser bom na sua fala, ser bom na sua comunicação verbal, mas não ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento na sua escrita, né? Principalmente para daqui a uns anos, quando vocês forem procurar um emprego, né? Trabalhar em algum lugar. Vocês vão precisar disso, né? Para qualquer emprego que seja que vocês tiverem. Ah, professora, mas eu nem quero, vou ser youtuber. Mas para você ser youtuber, você precisa escrever as descrições dos seus vídeos, você precisa fazer as suas propagandas de publicidade, porque só fazer vídeo para o YouTube também não ganha dinheiro, então você vai precisar de publicidade. Você precisa saber escrever, né, para você poder fazer os seus anúncios, enfim. Qualquer lugar que você for, hoje em dia você precisa dominar a escrita, saber as palavras corretas, né, pontuação, acentuação, que também é extremamente importante e é algo que vocês pecam muito, né, na questão de não colocar a pontuação ou a acentuação das palavras, tá? Então, esse é apenas um exemplo do quanto escrever é bem importante para uma vida profissional. Na prática, a capacidade de organizar as suas ideias de forma objetiva em documentos, cartas e e-mails também é essencial, tá? E aí eu pergunto para vocês, existem dicas para a gente escrever bem? Existe. Muitas dicas para a gente ter uma boa escrita. Algumas já foi falada agora anteriormente, naquela outra atividade. Outras a gente vai ver agora, como, por exemplo, ler mais. Qual é a importância da leitura para uma escrita? Total importância. Né? Se você não lê, não tem o hábito de leitura, a sua escrita ela vai ser travada. Né? Quanto mais você lê, quanto mais você interage com as palavras, conhece as palavras, os significados das palavras, mais amplo será, mais amplo e mais rico será os seus textos, tá? É, você consegue escrever mais. Muitas vezes a gente trava na hora de uma produção de texto, sabe em qual questão? Na questão de não ter palavras suficientes para expressar o que a gente quer falar. Porque quando a gente fala, sai uma coisa, mas para escrever a gente precisa escrever diferente. Vocês já devem ter reparado que a gente não consegue simplesmente só transcrever a nossa fala. Né? Para a gente colocar ela no papel, a gente precisa de algumas outras palavras, alguns outros conectivos que na fala a gente não usa. Pela expressão da fala, dos gestos, de todo um contexto, a fala ela é diferente da escrita. Então, quanto mais você lê, maior vai ser a facilidade que você vai ter na hora de escrever, de passar as ideias da sua cabeça para o papel, tá? Como eu acabei de falar, quando a gente pensa para falar é uma coisa, para escrever é outra. Então, quando a gente não tem um vocabulário amplo, trava mesmo, a gente não consegue escrever mesmo. Vocês já devem ter presenciado momentos em que vocês iam fazer uma produção de texto, por exemplo, de uma redação, algo desse tipo, e que vocês têm muita ideia na cabeça, muita coisa para falar sobre aquele assunto, mas vocês não conseguem escrever 5 linhas. É justamente isso, é a falta das palavras, do vocabulário, né, para você. Então, quanto mais ler, mais amplo, mais rico seu texto vai ficar. Então, olha só. Para aprender a escrever bem, é preciso, antes de mais nada, estimular o hábito da leitura. Quanto mais livros, jornais, revistas, etc., você ler, mais acostumado ficará com a língua portuguesa e inconscientemente passará a escrever melhor. Além de melhorar a escrita, o hábito da leitura também é capaz de ampliar os seus conhecimentos, tornando uma pessoa mais culta. Com isso, a sua capacidade de argumentação e elaboração das ideias, que é uma habilidade muito visada no mercado de trabalho, também aumentam. Tá? Então, é justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Seu vocabulário aumenta, você se torna uma pessoa mais culta, porque você abrange o seu conhecimento, né? A segunda dica
que eu dou para vocês para ter uma boa escrita é para vocês não serem prolixos, né? O que é uma pessoa prolixa? É aquela pessoa que usa palavras demais para falar sobre coisas simples, tá? É claro que vocês precisam aumentar o vocabulário de vocês, que vocês precisam conhecer palavras novas, palavras com sinônimos, né? Porque às vezes a gente não tem tanta palavra parecida para a gente poder escrever o texto, aí a gente fica colocando aquela palavra toda hora e o texto fica chato, enjoativo, aquelas palavras repetidas. Então, você precisa aumentar o seu vocabulário, sim, mas você não pode ser uma pessoa prolixa. O que é uma pessoa prolixa? Que eu acabei de ler. Aquela pessoa que usa muitas palavras bonitas e difíceis, aquele verdadeiro fala e não fala nada, né? Tem muitas palavras, sabe, tem um conhecimento amplo das palavras, mas fica dificultando para falar coisas simples. Então, a gente precisa ser direto, a gente precisa aumentar o nosso vocabulário, ser bom nas palavras, nos significados, nos sinônimos, mas a gente precisa ser simples e direto. Como eu já falei antes, eu vou repetir, a gente precisa sempre lembrar de quem? Do leitor daquele texto. Então, se você está fazendo igual quando eu escrevo um texto para vocês, alunos, como atividade, não é o mesmo texto que eu escrevo para você, que eu escreveria na minha redação da minha pós-graduação que eu estou fazendo, entendeu? Eu preciso saber utilizar as palavras. Não adianta nada eu ter um vocabulário extenso, um monte de palavra bonita, mas a pessoa que está me lendo não entender. Então, eu preciso sempre também na produção do meu texto lembrar para quem eu estou escrevendo aquele texto. Se é para um professor, beleza, você pode colocar umas palavras melhores, mais ajeitadas, né, que se encaixam naquele contexto. Mas se você já for escrever a atividade, que você vai escrever um texto para um colega, você também não precisa, né, enfeitar demais aquele texto, porque às vezes o seu colega não tem o mesmo conhecimento de você. Então a gente precisa sempre levar em consideração quem é o leitor do nosso texto, tá bom? Continuando a leitura aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar que menos é mais em algum momento da sua vida, não é mesmo? Esse conceito se aplica a processos que são muito eficazes quando são simplificados, e a escrita é um deles. Uma carta ou um e-mail muito extenso, por exemplo, podem gerar confusão ou interpretações ambíguas, né? Mais de uma interpretação para o mesmo tema. Por isso, o ideal é ser sucinto, claro e direto nas suas palavras, mantendo sempre a coerência. Então, foi o que eu acabei de falar também, né? Você precisa ser direto no que você está falando, sabendo escrever, utilizar as palavras, mas indo direto ao ponto, sabe? Sem que ficar rodeando demais, enfeitando demais as palavras para falar uma coisinha simples, né? Então, a gente precisa ser sucinto naquilo que a gente está escrevendo, principalmente como eu citei aqui agora, dependendo do que for escrito. Se for um texto, beleza, você precisa explicar as ideias tudo bonitinho, certinho. O texto precisa de ter no mínimo 30 linhas, ele tem que ser extenso, ok. Agora, se for o caso de um e-mail, por exemplo, se for um e-mail muito extenso, vai gerar confusão, vai gerar interpretação diferente. Então, seja sucinto, seja claro, seja direto na sua ideia que você quer passar no seu texto, tá? E por fim, né, consulte o dicionário. Sempre, sempre, principalmente nessa fase que vocês estão agora, sempre tem um dicionário de lado, sempre tem uma abazinha da internet aí com o dicionário para vocês pesquisarem. Quanto mais pesquisa de palavras vocês fazerem, maior o vocabulário de vocês, tá? Então, olha só a leitura aqui. O dicionário é imprescindível até mesmo para aqueles que dominam o português. Afinal, sempre é possível se deparar com uma palavra desconhecida ou com dúvidas sobre a grafia de um termo. É inacreditável que, em plena era da comunicação digital, muitas pessoas ainda sintam vergonha de consultar o dicionário ou um livro de gramática. Atualmente, é possível esclarecer boa parte das suas dúvidas de português diretamente pela internet. Então, não há desculpas para não fazer o uso dessas ferramentas online. Por isso, dedique-se a essa habilidade e garanta muitas oportunidades na sua vida profissional. Se você não esforçar o treino por meio da leitura e da prática, não vai conseguir melhorar. Então, assim, não adianta de nada a gente ter todo esse conhecimento que a gente acabou de adquirir aqui na nossa cabeça, se a gente não consegue colocar em prática, tá? Gustavo, desliga seu microfone para mim rapidinho, por favor.
Então não adianta a gente ter tudo isso na nossa cabeça se a gente não colocar em prática, né? Então tenha o hábito de colocar isso em prática, tá? A atividade que eu vou passar para vocês essa semana, ela vai ser diferenciada. Vocês vão fazer essa atividade para mim todos os dias até a nossa próxima aula da semana que vem, que é terça-feira, tá? Todo dia vocês vão escrever um textinho de 4 linhas no mínimo para treinar essa questão da escrita, tá? Eu quero que vocês, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas só para já adiantar, vocês todos os dias vão precisar escrever para mim um texto até a aula de semana que vem, tá? Então, coloquem em prática tudo que eu acabei de falar para vocês, leiam, né? Busquem informações, mas com cuidado. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. A gente precisa saber o que é informação real e o que é fake news. A gente está nessa era da fake news, né? Principalmente aqui no nosso país. Então, saibam filtrar também o que vocês estão lendo, as informações que vocês estão lendo. Pense se aquilo realmente vai agregar algum valor para a sua vida, para você realmente fazer a leitura ou não. Se aquele texto, aquela notícia lá, não for agregar para você, evita fazer a leitura desses tipos de noticiários ruins, né? Ah, morreu não sei o quê, vou ali ler, porque hoje em dia também a gente tem, nessa era digital, a gente tem muita notícia sensacionalista. A galera pega pesado nas manchetes para poder puxar o público para ir lá naquele site ler. Chega lá, é uma informação totalmente nada a ver, é algo que não agrega na sua vida, não te traz um conhecimento. Então, leiam muito, mas busque o lugar correto de informações. Hoje em dia existem muitos sites legais para a idade de vocês, com muitos conteúdos interessantes, né? Às vezes a gente acha que buscar informação e buscar conhecimento é só a gente ir lá e pesquisar algo sobre português, sobre matemática, história, geografia, mas a gente esquece que a nossa o nosso conhecimento ele é feito de vários assuntos e existem muitos temas que a gente chama de temas transversais, né, ou temas de atualidades que são importantes para vocês estarem atentos ao que está acontecendo ao mundo. Já engloba também algumas coisas na área de história, de geografia. Então, nem sempre buscar conhecimento é só vocês irem direto em conteúdo de disciplinas como português, matemática, história e geografia. Não. É vocês irem buscar o conhecimento do mundo em si. Né? Existem outras informações, outros conteúdos que a gente tem disponível hoje em dia que traz informações legais para a gente. Na próxima aula, porque agora a gente já está estourado o nosso tempo, eu vou trazer para vocês, alguns sites, né, interessantes desses para vocês lerem, que tem é, muito ensinamento, de muito conteúdo de forma diferenciada e diversificada. Eu lembro que eu gostava muito de ler aquela revista super interessante, que tem o site também. Eu aprendia muita coisa através dessa revista. Na época que eu fazia faculdade, por exemplo, o meu TCC, que foi o meu trabalho de conclusão do curso, eu fiz com um tema que eu descobri lendo nessas revistas, nessa revista do Incrível Clube. Inclusive, a base, né, o objeto de pesquisa mesmo do meu trabalho foi a reportagem dessa revista. E ela traz sempre muitos conteúdos de uma forma bem legal para a gente entender, para a gente compreender, que são assuntos relevantes para a gente no dia de hoje, né, principalmente relacionado à tecnologia. Tudo que a gente puder agregar, todo conhecimento que a gente puder adquirir relacionado à tecnologia, com certeza vai fazer a diferença na vida de vocês lá no futuro, tá? Então, era isso que eu queria falar com vocês na nossa aula de hoje, tá? Sobre a importância da escrita. A nossa atividade, como eu acabei de falar, tá aí aparecendo para vocês, ó. Exercite a escrita a partir dessas propostas, uma para cada dia, de quinta-feira de hoje até terça-feira que vem. A ideia é você escrever um texto pequeno, de no mínimo 4 linhas, mas pode ser maior para quem quiser, sobre a primeira ideia que vem à sua cabeça quando você lê a frase do desafio, tá? Que vem? Que é isso aqui, ó. Essas frases aqui, ó. 5 dias de escrita. Aí tem dia 1, uma memória feliz. Número 2, uma discussão boba. Número 3, uma experiência triste. Número 4, um medo forte. Número 5, uma fruta mordida. Então, cada dia você vai escrever um texto sobre a primeira coisa que vem na sua cabeça sobre uma memória feliz. Aí você vai escrever lá, colocar lá. Atividade
Dia 1, atividade 1, uma memória feliz. Aí você vai escrever um textinho de no mínimo 4 linhas para sobre isso, para a gente poder mesmo treinar e ir treinando a escrita, o hábito de escrever um pouquinho todos os dias, tá? Pode ser mais de 4 linhas, mas é no mínimo 4 linhas. Então, cada dia você vai escrever uma dessas açõezinhas aqui. E aí, na aula da semana que vem, vocês fazem a devolutiva para mim desses 5 textinhos, tá? Lá na plataforma que a atividade já está postada. Alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje, sobre a atividade, sobre a importância da escrita? Não. Não? Deu para compreender? Sim. Sim, então tá. A atividade também deu para entender direitinho o que é para fazer durante a semana? Sim. Sim, então beleza. Sim, Nossa aula então acaba de encerrar. Vocês coloquem o nome de vocês. professora. Oi, pode falar. Pode fazer, tipo, os 5 textos na mesma folha ou tem que ser em folha Não, pode separada? ser na mesma folha, pode ser na mesma folha. A ideia é só que você faça cada dia um texto, porque a ideia é você trabalhar todos os dias um pouquinho da sua escrita, tá? Para você não pegar só lá no último dia de entregar a atividade, fazer os 5 textos e pronto. Então, a ideia mesmo é você cada dia fazer um pequeno texto, mas pode ser na mesma folha, tá bom? Ok. Tá? Então, vocês coloquem aí, por favor, o nome na chamada e aí vocês já podem ir saindo. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula.